Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseiro, que está aí focado em seu objetivo, em realizar seu sonho de conseguir aprovação no concurso e ocupar um cargo público. Hoje eu estou passando aqui para trazer informações de macetes daquilo que realmente cai sobre a Lei 8.112, né? Daquilo que cai de mais importante e separei aqui questões e também elaborei o material com as informações certeiras, com aquele núcleo duro de informações, de dados que a banca CESP e Sebrasp costuma cobrar quanto a esse tema em direito administrativo, ok? Vamos lá. Eu separei aqui 4 tópicos que caem bastante dentro da Lei 8.112. Quais são eles? O primeiro é as formas de provimento, ok? O segundo seria relacionado às licenças. É um tema bastante explorado dentro da Lei 8.112. Outro tópico seria aqui das licenças e dos afastamentos, o outro sobre o regime disciplinar, muito explorado também nas questões de prova, e também a questão da revisão no processo disciplinar. Gente, essas tabelinhas aqui, essas informações, são de crucial importância para vocês conseguir gabaritar questões da Lei 8.112. Esses tópicos não somente são aqueles que mais caem, como também aqueles que têm o nível de questões mais difíceis vão ser cobradas nesses tópicos. Seja por uma questão de complexidade, seja por uma questão de detalhes mesmo que a banca acaba explorando nesses temas. Mas esses 4 temas são imprescindíveis para vocês ficarem bastante afiados e gabaritar as questões da Lei 8.112, certo? É, vamos ver aqui, ó. Quando cobra o tópico das formas de provimento, vocês têm que saber relacionar cada item a pelo menos uma palavra para você decorar ali e fixar. Então, nomeação tem que saber que é uma forma de provimento originária, ok? Pronto. Forma de provimento originária vale para os cargos efetivos e em comissão, ok? Pronto. Agora, falou de promoção, falou que os cargos são organizados em carreira. Falou em readaptação, está falando de limitação física e mental. Falou de reversão, está falando de aposentado. E tem um macetezinho que normalmente o pessoal faz, que é associar a letra V de velho, né? Reversão. Falou de aproveitamento, está falando de disponibilidade, está falando de um banco de reserva. Falou de reintegração, associa a palavra demissão inválida, né? Demissão inválida. E a outra informaçãozinha é que essa demissão pode ser tanto por decisão judicial quanto por decisão administrativa. Falou de recondução, vocês têm que saber que é uma reintegração do anterior ocupante do cargo, ou pode ser que ele reprove ou desista de estágio probatório. Gente, essas informações gabaritam muitas questões de prova. Vocês têm que associar a palavra a uma palavra-chave, quer dizer, um conceito a uma palavra-chave, e acaba gabaritando questões de prova. Outra questão interessante que vai ser explorada bastante é a questão do estágio probatório e da estabilidade. Eu coloquei aqui as principais informações para fazer essa distinção, né, e trazer as principais características de cada instrumento aqui, certo? Então, tem que saber diferenciar o que é efetividade, o que é estágio probatório de estabilidade. Essas informações são bastante exploradas em prova. E aqui uma dica muito legal que eu trouxe foi elaborar essa tabela com as principais informações que são perguntadas nas provas.
Porque quando se refere ao tema de licenças, o que aqui vai ser questionado basicamente é sobre o requisito de cada licença, sua duração e se ela é cabível durante o período de estágio probatório. E a outra questão também é se é possível exercer uma atividade remunerada quando está numa licença. Então, esse quadro aqui vai especificar cada uma das licenças com todas essas qualificações, quais são os seus requisitos, o seu prazo de duração, se é possível obter essa licença durante o estágio probatório e se é possível exercer uma atividade remunerada quando se consegue uma licença, ok? Então, todos esses requisitos eu coloquei aqui, fiz essa tabela para vocês melhor fixar, porque quando o tema é licença, a banca vai cobrar, vai perguntar sobre essas questões aqui, sobre estritamente essas quatro informações vocês têm que ter em mente. A mesma coisa se dá com os afastamentos. Quando se fala de afastamento, vai se perguntar a mesma coisa sobre seus requisitos, duração, se é permitido ou não durante o estágio probatório e se é possível o exercício de atividade remunerada, ok? Então, basicamente é isso. Quanto ao tópico de regime disciplinar, o que é que se pergunta? O que é que você tem que ter em mente? As penalidades, mas qual infração que está sendo, qual atitude foi feita pelo servidor para atrair determinada penalidade. Então, você tem que associar a penalidade a uma conduta, a uma violação ali prevista na, na lei, tá certo? A questão também do prazo prescricional é bastante explorada nas provas. Então, você tem que fazer uma associação de que a penalidade de advertência tem um prazo prescricional de 180 dias, a penalidade de suspensão tem um prazo prescricional de 2 anos e a penalidade de demissão tem um prazo prescricional de 5 anos, ok? Então, essas informações é o que cai em prova. Principalmente aqui a questão da demissão, né? Por ser uma penalidade máxima administrativamente falando, ela acaba sendo a mais explorada nas questões de prova. Então, é muito importante vocês terem em mente a cada conduta atrelada àquela penalidade, ok? Então, outra questão que eu fiz uma tabela aqui foi para diferenciar o abandono de cargo da inassiduidade habitual, que são hipóteses que vai gerar a demissão, mas que as bancas, principalmente Sebrasp, acaba aí mesclando, tentando confundir quando é uma hipótese e quando é a outra. Então, é muito importante também vocês terem em mente essa diferenciação do abandono de cargo e da inassiduidade habitual. Outra questão importante é quanto ao cancelamento do registro dessas penalidades, certo? A advertência, ela vai ser cancelada no registro de efetivo exercício sem reincidência após 3 anos. A suspensão, ela é cancelada após 5 anos. E a demissão não vai ser cancelada porque o servidor já vai estar demitido. Então, essa questão aqui também do registro de cancelamento, a banca explora bastante. E quanto aqui à questão da revisão, eu coloquei também em forma de tabela todas as informações que a banca consegue explorar normalmente em questões de prova, certo? Essa tabelinha também é muito importante. Então, assim, dado essa geral aqui do que venha normalmente a ser cobrado nas questões, vamos responder questões de prova para ver realmente essas informações sendo cobradas na prática, ok? Então, separei aqui 20 questões sobre a Lei 8.112, sobre esses principais tópicos, que a gente vai dar uma passadinha aqui rápida agora, para a gente ter noção de como esse tema é explorado nas questões. Fala aqui que a ascensão e transferência são admitidas como formas de provimento para cargos públicos. Essa questão está errada, porque não está listado aqui nas formas de provimento. Mas a banca consegue explorar essas duas hipóteses porque
elas eram previstas na lei, mas foram vetadas não, foram foram revogadas, melhor dizendo, da legislação. Então, a banca acaba criando uma pegadinha sobre essas duas formas de provimento, mas que na prática não existe mais, certo? A ascensão e a transferência. Elas não são mais admitidas, foram declaradas inconstitucionais. Adquirirá estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por um período de 3 anos em efetivo exercício de cargo típico de Estado. Gente, esse vínculo aqui de experiência não existe no serviço público, né? Então a questão está errada. Essa questão ela está errada. São formas de provimento de cargo público, a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Essa questão ela está correta, certo? É exatamente isso. Será reintegrado o servidor que, inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo, retorne ao cargo anteriormente ocupado. Gente, essa questão ela está errada. Reintegrado, a gente tem que associar a palavra demissão. Então, a gente não viu aqui na questão a palavra demissão. Olha, voltemos aqui, que a gente falou reintegração, demissão. Vamos associar esse I, né, com o I de demissão. Vai que faz um ajuste aí na cabeça de vocês, vai que cola essa informação para fixar. Reintegração tem a ver com demissão inválida. Então, aqui ele falou que o servidor foi inabilitado em estágio probatório em outro cargo. Retorne ao cargo anteriormente ocupado. Ora, ele poderia retornar essa questão que seria de uma recondução. Se ele fosse estável no cargo anteriormente ocupado, ele poderia retornar. Então, essa questão aqui está errada. Não é reintegração, seria recondução, se fosse o caso. Denomina reintegração. Então, vamos ver se tem a palavra aqui demissão. Reintegração, demissão. Vamos ver se encontramos a palavra demissão. O retorno à atividade do servidor aposentado. Não, gente. Já podemos marcar a questão errada, porque aposentado seria reversão. Lembrar da letrinha V de velho seria reversão, ok? Servidor público civil federal que tenha sofrido limitação. Então, limitação a gente já vai lembrar da palavra readaptação. Limitação em sua capacidade física e mental. Então, vamos ver se ele vai associar esse conceito à readaptação. Verificada a inspeção médica e não tenha sido julgado incapaz, deverá ser reinvestido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua limitação, o que se denomina redistribuição. Completamente errado, né? Errado. Seria readaptação. Readaptação seria essa hipótese. Ó, readaptação fala de limitação física e mental. Tá vendo como vai ficando repetidas as questões? Porque vai fazendo um jogozinho de palavras, vai embaralhando, né? Fazendo um tabuleiro ali de ligações, de um quebra-cabeça, para justamente criar questões e alternativas que normalmente estão erradas, equivocadas. Então, prestar atenção no conceito, na palavrinha, associar uma palavra a outra, que vai conseguindo matar várias questões de prova. A reversão, então, reversão, falou de reversão, a gente tem que encontrar uma palavra aqui, aposentado, né? É uma forma de provimento de cargo público, certo? Sendo uma das hipóteses o retorno à atividade de um servidor aposentado, ok? Por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, fechou. É isso mesmo, ok? Outra questão. Considere que Guilherme, servidor estável, em cargo
por ele anteriormente ocupado não tenha sido aprovado no estágio probatório do cargo público que ocupa atualmente. Nessa situação, Guilherme deverá ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado. Gente, reintegrado tem a ver com demissão. Ele aqui não foi demitido. Essa hipótese seria de recondução, ok? Recondução. Ele vai ser reintegrado em cargo anteriormente ocupado. Ele reprovou ou desistiu do estágio probatório. Então, seria hipótese de recondução. De recondução. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Gente, tá errado, né? Tá errado aqui já de cara. Reversão tem a ver com aposentado. Ah, então, a gente vai partir agora para questões sobre licenças. Licenças, vamos lá. Durante o período de fruição da licença para atividade política ou para desempenho de mandato classista, o servidor público pode exercer outras atividades remuneradas. Será que pode? Vamos lá ver aqui na tabela. O nome da licença é licença para atividade política ou para desempenho de mandato classista. Vamos então conferir aqui nossa tabela. Licença para licença política, não foi isso? Deixa eu só conferir aqui. Licença para a atividade política ou para desempenho de mandato classista. Na verdade, são duas licenças. Isso mesmo. Então, a pergunta que se faz é: pode exercer outras atividades remuneradas? Pode exercer outra atividade remunerada? Aqui sim, ó. Na licença para atividade política, sim. E para a licença de mandato classista, também pode exercer atividade remunerada, ok? Então, a resposta é correta. Fechou? Viu como a tabelinha vai resolver muitas questões para vocês? Vai salvar muita gente aí. Ó, a licença para capacitação poderá ser usufruída pelo servidor no interesse da administração pública a cada quinquênio de efetivo exercício. Vamos lá conferir o requisito para a concessão dessa licença capacitação. Licença capacitação. Aqui ela. Após cada quinquênio de efetivo exercício, no interesse da administração, participar em curso de capacitação profissional. A duração de até 3 meses será com remuneração não acumulável com outros períodos da licença. E não pode no estágio probatório e não pode exercer atividade remunerada durante esse período da licença. Então, esse item aqui, ele está correto, que a cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor terá direito à fruição dessa licença, desde que no interesse da administração pública. Ainda que preenchidos os requisitos legais, a concessão de licença para capacitação condiciona-se ao interesse da administração. Correto, foi o que a gente acabou de ver, né? Tem que ter também ali o interesse da administração. Servidor público civil federal cujo padastro esteja doente só fará jus à licença por motivo de doença em pessoa da família se já tiver cumprido estágio probatório, no cargo em que ocupa e tiver sido nele aprovado. Aí a gente tem que verificar se essa licença, que seria para tratar de doença em pessoa da família, tem que já ter cumprido o estágio probatório. Ela pode ser concedida durante o estágio probatório ou não. Então, a gente vai verificar essa informação aqui, ó. Na tabela vai nos dizer agora. Pode, durante o estágio probatório, licença para. Sim, pode. Então, essa questão ela está errada, porque ela está condicionando essa licença ao cumprimento já do estágio probatório. Então, ela está errada. O servidor em estágio probatório não poderá afastar-se para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, ainda que com a perda total da remuneração.
essa questão aqui ela está errada, questão errada, certo? Isso aqui, que nessa situação ele pode ir desde que vai dar com perda total da remuneração, é o que diz o artigo 96. O afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. E a questão trouxe aqui que, ainda que, né? Então, ela está incorreta. Em caso de licença por motivo de doença de enteado de servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso, sendo retornado ao término da licença. Está correto, correto. Porque, vê só, toda licença que se é permitida durante o estágio probatório acaba suspendendo, né, essa análise, eh, e volta a contar após o retorno do período da licença. A sanção disciplinar, agora a gente vai partir para o regime disciplinar. A sanção disciplinar prevista na Lei 8.112 para a prática de manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição é a de advertência, em regra. Questão correta. Vocês têm que ler com atenção os dispositivos da lei e associar cada, cada conduta a uma penalidade, né? Para poder aí fazer a distinção na hora da prova. Mas eu reputo muito importante que vocês analisem com bastante atenção, principalmente as hipóteses de demissão. Grave as hipóteses de demissão, que por ser, como eu falei, por ser a penalidade máxima, né, administrativamente falando, acaba sendo a mais explorada em prova, ok? Mas tem que fixar também as demais hipóteses de advertência e suspensão, com certeza. Vamos aqui para mais uma questão. Segundo a Lei 8.112, a penalidade aplicada ao servidor que, injustificadamente, se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, terá seu registro cancelado com efeitos retroativos após o decurso de 3 anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração. Gente, tem que saber primeiro qual será a penalidade aplicável nesse caso, né? Nesse caso, a penalidade será de suspensão, ok? Penalidade de suspensão. Sendo dessa forma, a suspensão, o registro, ele é cancelado em 5 anos. Após 5 anos, o registro é cancelado, ok? Então, ele está falando aqui que será após o decurso de 3 anos e terá efeitos retroativos. Não, o efeito também não será retroativo. Então, questão errada, ok? Então, essa questão é relativamente difícil porque você tem que confrontar duas ali, três informações, né? Saber que o prazo, né, de cancelamento, saber que tem ou não o efeito retroativo e saber qual penalidade aqui vai ser aplicável a esse caso. Então, quando uma questão assim pede duas, três, quatro informações, vai se tornando uma questão mais difícil, porque você tem que conectar todas essas informações e justificar, né, e saber por quê de todas elas. Então, aí é uma questão de média a difícil, quando vai adicionando mais informações para a gente poder aí gabaritar, ok? De acordo com a Lei 8.112, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada em caso de absolvição criminal por inexistência de provas. Errado, né? Errado essa questão. Outra hipótese que cai bastante esse artigo, que eu coloquei aqui, os artigos 125 e 126, né? A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, né? A questão de provas, não, né? Porque, porventura, pode surgir posteriormente novas provas e ele ser condenado, não é isso?
Então, nesse caso da absolvição criminal por inexistência de provas, não. Vai ser investigado, sim, administrativamente. Determinado servidor público faltou ao serviço sem justa causa por período igual a 60 dias, intercaladamente durante 12 meses. Tal situação configura abandono de cargo. Não, vai ser hipótese de inassiduidade habitual, ok? Foi essa tabelinha que eu elaborei aqui, ó, que a banca gosta de explorar bastante em prova, esse conceito de abandono de cargo e inassiduidade habitual. Vamos aqui fechar. Determinado servidor público faltou ao serviço sem justa causa por período igual a 60 dias intercaladamente durante 12 meses. A referida conduta pode acarretar ao servidor a penalidade de demissão, certo? Né? Certo. Tanto o abandono de cargo, tanto a inassiduidade vai gerar como penalidade a demissão, certo? Se confirmado aí. Gente, então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Vou deixar o material aqui, o link desse material aqui na descrição do vídeo para vocês poderem baixar e resolver mais e mais questões para poder fixar aí o conteúdo. Eu espero ter ajudado, ter auxiliado aí, ter facilitado a compreensão, ter trazido algum macete aí para vocês conseguirem alavancar aí seus acertos de questões, ok? Então, fique com Deus, fiquem bem, tenha serenidade nessa jornada, que não é fácil, mas a gente vai lutando a cada dia e vai conseguindo um melhor resultado, um melhor desempenho. Então, um forte abraço e até mais.